Meus queridos irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, estamos dando continuidade aos estudos do dia de hoje, 4/12/21. E como vocês já ouviram aí nas explicações do André, que nos antecedeu, estamos falando do capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. E nós vimos que o apóstolo Mateus, que antes de seguir Jesus se chamava Levi, como o mestre fala na Boa Nova, o inteligente funcionário público de Cafarnaum, né? Ele nos mostra que a afirmativa de Jesus de sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, essa afirmativa está lá no versículo 44 a 48 do Novo Testamento. E Mateus foi aquele primeiro evangelista que Jesus retirou lá da coletoria de impostos e ele conseguiu captar, porque andou com o mestre, né, durante todo o tempo, ele conseguiu captar de Jesus aquelas palavras que impressionaram não só apenas o seu coração, mas também o coração das multidões que seguiam Jesus na sua tarefa missionária abençoada aqui da terra. E Mateus reuniu então esses grandes ensinos, né? Esses ensinos fundamentais, e dizem as tradições, narram as tradições cristãs, que todos esses ensinos de Jesus coletados por Mateus ficaram conhecidos como sendo os ditos do Senhor. E esses ensinos são de tamanha grandeza que logo nos primeiros tempos apostólicos, Emmanuel nos narra, no livro Paulo Estevão, que no primeiro concílio de Jerusalém, oportunidade em que Pedro, né, se sobressaiu, conforme nos narra o livro Paulo Estevão, como um grande conciliador, ante o desejo de Paulo de Tarso retirar da Boa Nova Nascente as influências farisaicas, que eram muitas, né, e que incomodavam profundamente o nosso querido apóstolo Paulo, nós vamos encontrar que, segundo as narrativas de Emmanuel, que Pedro se colocou como uma criatura extremamente importante naquele episódio, dada a sua capacidade de conciliação, de amor, de entendimento, a todos aqueles pensamentos que se antagonizavam ali naquele instante. Mas narra ainda Emmanuel que teve um único instante em que Pedro se tomou de ira, né? Se tornou severo, fechou o sobressenho, se tornou intransigente, que foi no episódio em que naquele concílio eles tentaram retirar a Boa Nova de Jesus do Novo Testamento e colocá-lo como sendo mais dentro do livro dos profetas, ou seja, minimizando a grandeza da missão do Cristo, né, como sendo uma das primeiras tentativas das sombras em prejudicar, em diminuir a grandeza da missão de Jesus naquela oportunidade, comparando a missão incomparável do Cristo à missão dos profetas e colocando o Evangelho ali dentro do livro dos profetas, tirando os ensinos de Jesus da condição da grande revelação, da grande notícia que jamais a humanidade tivera conhecimento, né? Até Jesus, meus irmãos, é importante nós observarmos, as religiões buscavam seus seguidores com o objetivo de trazê-los para dentro das religiões, para dentro delas. E o objetivo se encerrava aí. Uma vez obtido o seguidor, elas não se importavam com mais. Já o objetivo de Jesus, ao nos trazer esse conjunto de ensinos abençoados, reveladores de uma doutrina moral grandiosa, foi muito maior. O objetivo do Cristo não era apenas que nós nos tornássemos ou nos tornemos cristãos, nunca foi apenas esse. O grande objetivo do Cristo é de nos conduzir a Deus. E o tempo todo ele
não deixa de nos avisar, de nos ensinar essa grande finalidade de sua vinda aqui na Terra, descendo da condição de governador do nosso orbe para vir aqui pessoalmente, sujar os pés nas poeiras de Jerusalém, dos caminhos de Cafarnaum, de Nazaré, da Galileia, né? Para poder ensinar às criaturas humanas os caminhos que nos levam até Deus. E o Mestre fez questão de nos dizer que ninguém se aproxima do Criador se não purificar a sua alma, se não aprimorar a sua inteligência. Assim sendo, meus irmãos, Jesus apresenta para a humanidade o nosso Pai Celestial como um ser essencialmente perfeito. Perfeição esta que as criaturas humanas deveriam se esforçar para perseguir, né? Os atributos do Criador estão, em alguma medida, dentro de nós, em estado de latência, né? Especialmente o sentimento maior que ele faz questão de espargir por todo o universo, em que ele constantemente está a interferir. Esse sentimento nós temos, um pequeno fragmento dentro de cada um de nós, e precisamos observar a grandeza do Pai Celestial para podermos buscar aumentar dentro de nós essas luzes que já se encontram em nossas vidas, porque seguindo essas luzes nós iremos compreender a essência divina. Por essa razão, meus irmãos, Jesus apontou para a humanidade o caminho mais curto, o caminho mais essencial para que nós nos dirigíssemos em direção à divindade, conforme nos relata aqui o evangelista Mateus, no versículo 44, desse capítulo 5º do Novo Testamento, que estamos a estudar aqui nesta oportunidade. E ele se resume, esse versículo 44, no grande ensino que Jesus nos trouxe. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Kardec, então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, ele enumera nesse capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, que nós estamos aqui a estudar nessa oportunidade, um tópico exclusivo de como ser uma criatura de bem. Um homem de bem no sentido bíblico, uma criatura de bem no sentido humano. E enumera suas características, e é importante que nós façamos a leitura dessas características, né? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ele interroga a sua própria consciência a respeito dos seus atos e a si mesmo pergunta se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que desejara que os outros lhe fizessem. O homem de bem, a criatura de bem, deposita em Deus a sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria, ou seja, deposita a sua fé no Pai. Sabe que sem sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem a fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as dificuldades da vida, que todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer felizes os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos outros antes do cuidado de si mesmo. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, sem distinção de crenças, porque em todas as criaturas
as vê como irmãs. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança crítica aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo por certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Homem de bem não alimenta ódio, não alimenta rancor, nem desejo de vingança, e a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra por saber que perdoado será conforme houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios. Estuda suas próprias imperfeições. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos. Aproveita, ao invés disso, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Se a ordem social colocou sob o seu mando outras criaturas, trata-as com bondade e com benevolência. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição de subalternidade. O subordinado, por sua parte, compreende os deveres da posição e se ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. E termina Kardec dizendo, olha, não estão aqui esgotadas todas as qualidades que distinguem o homem de bem ou a criatura de bem, mas quem seguir, quem se esforçar por ter essas características, essas qualidades, estão a caminho de se tornar uma criatura aprimorada, né? Bom, meus irmãos, nós precisamos entender que os objetivos, como dissemos, do Cristo é nos levar até Deus. E ninguém se aproxima de Deus se não buscar se esforçar por se tornar uma criatura de bem, por se tornar um homem ou uma mulher de bem. Assim sendo, meus prezados irmãos, nós temos, em resumo, o axioma maior que Jesus nos trouxe, que é amai os vossos inimigos, perdoai os que vos ofendem, né? Amai os que vos perseguem, os que vos caluniam. E qual a importância da enumeração, então, dessas características que eu acabei de ler aqui há pouco para vocês, por Kardec, feita por Kardec em relação à criatura de bem? Por que era preciso que Kardec fosse em tantos detalhes, mesmo ainda dizer que não esgotou todas as características de uma criatura de bem? Sabe por quê, meus irmãos, minhas irmãs? Porque as sombras refinaram as formas através das quais elas pretendem atrasar o advento da regeneração em nosso planeta. Antes, os organizadores do mal atacavam Cristo contrariando seus ensinos, perseguindo seus seguidores e até eliminando aqueles que seguissem os seus ensinamentos e os seus exemplos. Hoje é totalmente diferente. As sombras se aproveitaram da evolução e do progresso do mundo, da evolução das liberdades individuais e coletivas e mudaram a forma de atacar o bem. Refinaram, se tornaram mais sagazes, mais perfidamente inteligente, mais sutil. Hoje, por exemplo, o que acontece é o seguinte: se por um lado as normas evangélicas nos dizem que eu devo pensar no próximo, as sombras vêm e dizem o seguinte: tá bom, ok, você pode sim pensar no próximo, mas pense em você primeiro. Pense em si mesmo em primeiro lugar, depois você se preocupa com o próximo. Resolva os seus problemas primeiro, depois você vai resolver o do próximo quando der tempo, né? O bem nos ensina que é preciso que sejamos generosos, que sejamos benevolentes.
aí vem as sombras e nos dizem, olha, no mundo que nós estamos vivendo, só os fortes têm vez, só os fortes vencem. E exaltam o egoísmo de maneira prazerosa, com frases aparentemente verdadeiras e apenas aparentemente verdadeiras, do tipo, o mundo é dos espertos, gosto de levar vantagem em tudo que eu faço, né? E as sombras fazem mal, mais, meus irmãos. Como eu disse, de forma sutil, de maneira insidiosa, porém implacável, ela não ataca, como nós dissemos, diretamente o bem, mas tenta implementar uma ideia de que, não, o bem existe, tudo bem, o bem existe, não temos como contrariar, mas ele é relativo, ele varia de pessoa para pessoa, cada um deve construir o seu próprio bem, o seu próprio conceito do bem. Vejam que diferença, que traz resultados absurdos e implacáveis em relação à construção da regeneração, do mundo de regeneração aqui no nosso planeta. Hoje, os propagadores das sombras dizem muito sorrateiramente de que cada pessoa deve ter a sua própria verdade, deve cultivar a sua própria realidade, porque ela, como eu disse aqui há pouco, é relativa, segundo dizem esses irmãos, esses gênios malevolentes que tentam atrasar o advento da regeneração em nosso planeta. Dizem mais, dizem que cada um deve viver com bem, da maneira que bem entender. E ninguém deve fazer qualquer tipo de imposição a quem quer que seja, que as pessoas devem viver a sua verdade sem regras. E conclui que cada um deve construir o seu próprio caminho sem que nada possa afetar a sua individualidade. Porque não existe, segundo pregam esses irmãos, uma referência que nós devemos seguir, porque nós devemos seguir a nós mesmos. As religiões são algo que são filosofias que trazem ao mundo conceitos interessantes, mas, segundo esses irmãos, segundo esses gênios perversos, cada um deve seguir os seus próprios instintos, o seu próprio caminho, a sua própria verdade, sem sofrer qualquer interferência, inclusive de cunho religioso. O materialismo, primeiro, tem procurado tirar a referência de Deus da vida das criaturas humanas e coloca no lugar a própria criatura humana como centro das atenções, como ápice de todas as cogitações. O segundo passo, não há mais medida de nada. Nada mais importa. O que importa é aquilo que você desejar de acordo com a sua vontade. E pregam isso como progresso, como se a nossa vontade fosse soberana, no sentido de que nada mais importa, de que nós devemos agir sem limites, de acordo com o nosso desejo de agir, sem sofrermos influência daqueles que podem nos seguir, nos ajudar, como por exemplo os nossos pais, as criaturas mais vividas, aquelas que procuram dar exemplo de bondade, de perseverança no bem, né? E essa é a missão, meus irmãos, dos espíritas cristãos e dos cristãos de todas as religiões, exatamente de fortalecer a referência de Deus, mas não apenas como uma pregação estéril, porque as criaturas que caem nas armadilhas do mal, a respeito do que dissemos, da supremacia da vontade, das liberdades individuais e do desejo e a necessidade de fazer apenas o que eu quero, elas, muito mais do que palavras para as convencerem, elas precisam de bons exemplos. A doutrina espírita, então, na atualidade, e aí trazendo para o nosso estudo, né, para as nossas referências espíritas, ela não precisa de guerreiros, nem de propagadores da verdade, nem de ativistas, devotos ou defensores. O espiritismo, o cristianismo, precisa de irmãos simples, mas porém identificados com seus ensinamentos. Praticantes verdadeiros em suas vidas desses ensinamentos libertadores que Jesus nos trouxe.
Nós, meus irmãos, precisamos praticar a caridade, mostrar a benevolência, a bondade, mostrar aos nossos semelhantes que, mesmo que sejamos feridos por eles, nós podemos perdoá-los, nós podemos compreender os seus equívocos, os seus enganos. Por que não estabelecer a paz onde poderia haver dissensão? Por que não estabelecer o pertencimento, o sentimento de pertencimento, quando poderíamos viver apenas o sentimento da exclusividade? Nós, criaturas humanas, temos em nós, meus irmãos, os germes da perfeição e da bondade de Deus, como o próprio Mestre fez questão de nos ensinar, né? E nós gostaríamos de lembrar que na nossa essência é o bem que existe. Fomos criados, como diz o texto bíblico de Gênesis, a imagem e semelhança de Deus. Deus existe em alguma medida dentro de cada um de nós, de cada uma de suas criaturas. E é preciso fundamentalmente compreendermos isso, meus irmãos. E a partir daí, buscarmos no Pai os nossos verdadeiros exemplos, né? Nas suas leis, na sua criação, compreendendo o que são essas leis e essa sua criação perfeita, é que haverá de nos influenciar, sem que nós tenhamos nossa vontade maculada, ou sem que haja uma interferência de obliterar as nossas decisões, nada disso. A influência divina em nossas vidas vai melhorar as nossas decisões. A nossa vontade vai ficar mais elevada, vai ser superior, no sentido de buscarmos no amor todas as decisões, ou influenciarmos, deixarmos o amor influenciar todas as nossas decisões, sejam elas quais forem. Diz uma lenda zen budista que o mestre caminhava com seu discípulo e, ao passar pelas margens do rio Ganges, ele viu um escorpião se afogando. Imediatamente, o mestre tirou o escorpião das águas e, quando o colocou na margem são e salvo, o escorpião o picou. O discípulo, muito aborrecido com a situação, indagou para o mestre: Mestre, por que o senhor salvou o escorpião? O senhor não sabe que é da natureza dele ferir e picar, inoculando veneno? O mestre, então, pacientemente, olhou para o seu discípulo e lhe respondeu: E você, meu discípulo, você não sabe que é da minha natureza ajudar? Então, meus prezados irmãos, nós temos aqui no ensinamento dessa tarde, o comentário do senhor Allan Kardec a respeito do homem de bem. E ele termina dizendo que não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. E nós vamos ver aqui nesse capítulo ainda, né, Allan Kardec comentando a respeito dos bons espíritas. E logo em seguida, ele introduz nesse capítulo a parábola do semeador. Aquele que saiu a semear e as sementes, né, caíram nos diversos terrenos, significando aqui os diversos corações em que as sementes das luzes da verdade divina caem e são recepcionados por esses corações como sede do sentimento, na qualidade de terrenos mais ou menos férteis, pedregosos ou sem profundidade. E aí então a palavra ou as luzes da sementeira do Senhor haverão de encontrar mais ou menos ecos em razão da capacidade que todos nós, todas as criaturas humanas, temos de absorver esses ensinos. E Kardec termina esses seus comentários falando dos bons espíritas, que são ao mesmo tempo os cristãos, né? E ele fala que o espírita verdadeiro e sincero
ele precisa buscar o seu adiantamento moral. Ele se distancia um pouco mais da matéria à medida que vai vivendo e busca fundamentalmente uma percepção mais clara do futuro, porque a doutrina espírita faz com que essa percepção aumente. O verdadeiro espírita é tocado no coração por um inabalável sentimento que transforma a sua própria fé. Então, os bons espíritas, e vejam que ele qualifica aí o substantivo, porque não adianta apenas, meus irmãos, sermos espíritas, é fundamental que sejamos bons espíritas, dando o nosso exemplo onde quer que nos encontremos, onde quer que estejamos. Os ensinamentos dessa tarde calam fundo nos nossos corações, porque nós precisamos cada vez mais nos identificarmos com os ensinos de Jesus e darmos o exemplo do Cristo na prática das nossas vidas. Não dá mais ficarmos apenas nos discursos. O mundo urge em sua necessidade de transformação. A Terra cumprirá a sua programação um dia realizada por Jesus, quando governa na qualidade de governador do nosso planeta, com ou sem a nossa participação. Então, meus irmãos, procuremos ser bons espíritas, procuremos ser bons cristãos, buscando sermos bons pais, bons profissionais, sermos bons governados, sermos bons governantes, bons criaturas, boas criaturas que possuem recursos, utilizando esses recursos para o bem do nosso semelhante. Procuramos ser bons ou boas criaturas que passam por necessidades temporárias, crendo que essas dificuldades passam e que, no fundo, nós todos somos amparados por Deus, mesmo nessas dificuldades. Procuremos ser bons filhos, bons pais, bons esposos e esposas. Procuremos ser bons cidadãos. E, com certeza, praticando nas pequeninas coisas os atos de bondade que nos cabem praticar, porque viemos aqui na Terra com esse objetivo, com certeza todos nós terminaremos a nossa passagem dando passos significativos, importantes, em busca da compreensão de Deus em nossas vidas. Muito obrigado, meus irmãos, pela oportunidade aqui falar para vocês de maneira humilde, de maneira simples, mas que o Evangelho nos ensina assim e estabelece a oportunidade para todos que, mesmo com dificuldade como eu, devem semear as sementes do grande semeador da vida, para que aqueles que estiverem de boa vontade possam recolhê-las e fazer com que elas germinem em seus corações. Nós vamos terminar aqui o nosso estudo de hoje, elevando os nossos pensamentos a Deus numa oração de agradecimento por essa oportunidade. Desejar a todos os irmãos e irmãs que nos veem e nos ouvem muita paz em seus corações, muito amor em suas vidas, muita proteção divina, que os nossos amigos espirituais estejam junto com todos vocês, em seus lares, em seus trabalhos, nas ruas, onde vocês estiverem, transmitindo-lhes muita paz e muita misericórdia que verte da bondade de Deus. Saúde, meus irmãos, nós desejamos, e força para todos nós perfilharmos os caminhos que precisamos percorrer. Tá bom? Elevemos então, meus irmãos, os pensamentos a Jesus, agradecendo a oportunidade de aqui nos encontrarmos, pedindo ao Cristo que continue nos amparando e nos auxiliando a todos, que ampare a todos os irmãos da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, os seus familiares, amparai a todos aqueles que se encontram doentes, que se encontram enfermos, amparai os nossos irmãos reclusos, amparai aqueles que se encontram perambulando pelas ruas, amparai os tristes, Senhor, aqueles que se encontram sob os efeitos terríveis de processos de influenciação espiritual, amparai aqueles que sofrem, aqueles que choram,
que as vossas bênçãos, Senhor, possam recair sobre todos nós. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-nos forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não se esqueçam de mim não se esqueça de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e amor sem fim. E com essa rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, nós estamos encerrando os nossos estudos do sábado à tarde, na santa e bendita paz do Senhor. Que assim seja.